Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula virtual de matemática e hoje nós iremos aprender sobre sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Fiquem ligados! Sistema de duas equações do primeiro grau com duas variáveis. Então, vamos ver. O que é sistema? Eu surge o sistema quando eu tenho que resolver duas ou mais equações ao mesmo tempo, tá? Daí surge o sistema. O sistema, ele se dá por essa chave aqui, ó, ok? Então, eu tenho aqui, observa, eu tenho duas equações com duas variáveis, uma x, uma y, outra x e outra y. Então, tem duas variáveis. É uma equação do primeiro grau, né? Porque a gente viu que aqui nas incógnitas tem expoente 1, um expoente 1 escondido. Ok? E eu tenho que resolver essas duas equações ao mesmo tempo. Então, gera o sistema, ok? Que é essa chave aqui, e eu coloco dessa forma. Então, esse par de equações com duas variáveis chama-se sistema. Resolver um sistema é determinar um conjunto de pares ordenados que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo. Tá? Isso é resolver um sistema. O que quer dizer isso? Todo objetivo de uma equação é encontrar o valor de x, a incógnita, certo? Então, um valor de um sistema, qual é o objetivo de um sistema? Lembra que eu tenho duas equações e tem duas variáveis, o x e o y. Então, eu tenho que encontrar um par ordenado, um valor de x e um de y, que se eu substituir nas duas equações, essa primeira que é x mais y igual a 5, essa segunda que é x menos y igual a 1, ao mesmo tempo, resolve a minha equação. Então, aqui, foi dado aqui num dos exemplos, alguns pares ordenados, certo? Alguns pares ordenados. Claro que teve uma conta que gerou aqui esses pares ordenados, mas agora não convém dizer qual é, certo? Mas observa aqui, o conjunto de pares ordenados aqui dessa equação é diferente, né, alguns números, do conjunto de pares ordenados dessa segunda equação. Mas a gente percebe que, ao mesmo tempo, um par ordenado é repetido, que é o x e o y, aqui ó, x3, o y2, x3, o y2. Eles repetem ao mesmo tempo. Aqui os outros, ó, nenhum se repete, tá vendo, ó? Nenhum se repete, mas se repetiu aqui. Então, o par ordenado que resolve essas duas equações é o x3 e o y2. Observa aqui, ó. Se eu substituir aqui o x por 3 e o y por 2, e aqui também fazer isso, eu consigo chegar nesses resultados 5 e 1. Então, aqui, ó, 3 mais 2, 5. 3 menos 2, 1. Então, eu encontrei um par ordenado, ok? Que resolve essas duas equações ao mesmo tempo. Então, aqui é só uma demonstração para você compreender o que nós iremos fazer, certo? Agora, nós vamos para o método prático, para a gente conseguir resolver o sistema. Existem vários métodos para a gente resolver um sistema de equações. Na apostila, nós vamos ensinar o método da substituição e o método da adição, ok? Na aula de hoje, eu vou falar sobre o método da substituição. E depois, posteriormente, eu vou ensinar o método da adição, ok? Nós vamos ensinar, então, dois métodos para você. E é bom que você saiba diferenciar o método da substituição do método da adição. O método da substituição, olha a palavra, substituição, consiste em substituir um valor de uma letra, de uma variável, por outra. Ou seja, você vai fazer uma conta, vai encontrar o valor de uma das incógnitas, certo? E depois você vai encontrar o valor da outra incógnita, vai substituir na outra equação e encontrar o valor de outra incógnita, tá? Então, o método é substituir. Mas nós vamos ver passo a passo aí nos exemplos. Preste atenção. Primeiro exemplo, está lá na apostila, na página 15. Então, aqui eu tenho um sistema, x menos o y igual a 3, 3x mais 2y igual a 14, ok? Então, aqui, ó,
tem duas variáveis, x e o y, ok? Então, o que consiste em resolver o sistema? Lembra? Encontrar um par ordenado que satisfaça ao mesmo tempo as duas equações e eu consiga resolver, chegar aqui nesses resultados, certo? Então, primeiramente, a primeira etapa, o que é? Você vai resolver a primeira equação, vai escolher uma das equações, tá? Então, você que vai definir qual que é a primeira, se é essa ou essa daqui. Tanto faz, tá? Por onde você começar. Então, a primeira equação que eu escolhi foi essa daqui. X menos o y igual a 3. Você coloca ela aqui para resolver e você vai isolar uma das letras. Eu vou isolar aqui o x, certo? Então, eu vou colocar x igual, aqui não está aparecendo, mas é o sinal de igual, tá? X igual, daí você vai jogar tudo para lá. Então, aqui o 3 já está aqui. Então, o menos o y vai para lá, como mais o y. Então, o meu x temporário é o 3 mais o y. Então, o valor do x temporário é 3 mais o y. Ok? Vamos para a próxima etapa. Essa é a primeira etapa da resolução. Encontramos, então, o nosso x temporário, né, que é o 3 mais o y. Então, a segunda etapa, você vai substituir esse valor de x na segunda equação. A segunda equação é 3x mais 2y igual a 14. Então, no lugar do x, você vai colocar o x temporário. Então, vai ficar 3 vezes, abre parênteses, 3 mais o y igual, mais, aliás, 2y, copia o restante, tá? Igual a 14, ok? Daí, vamos fazer aqui a distributiva para tirar os parênteses. 3 vezes 3, 9. Sinais iguais, positivo. 3 vezes o y, 3 o y. Sinais iguais, positivo. Copia o restante, mais 2 o y igual a 14. Nós vamos organizar, vamos colocar as letras tudo aqui no primeiro membro. O que tem de letra? O 3 o y e o mais 2 o y. Certo? Coloquei no primeiro membro, igual a 14, que já está no segundo, mas esse 9 que está no primeiro vai para lá, muda o sinal, para menos 9, certo? Daí, 3y mais 2y é 5y. 14 menos 9 é 5. Daí, agora, a minha incógnita é o y, certo? Desde aqui de cima, né, o y. Então, isolo o y, igual a 5, se o 5 está multiplicando, desce dividindo, 5 dividido para 5 é 1. Então, eu encontrei o segundo elemento do par ordenado, que é o y, que é igual a 1. Agora, eu vou fazer minha última etapa, tá? Que é o quê? Esse valor de y que eu encontrei de 1, eu vou substituir naquela primeira equação que tinha o x temporário, agora eu vou ter o x definitivo. Então, esse y eu substituo lá e vou encontrar o x definitivo. Então, vamos lá? Então, aquele valor 1 que você encontrou do y, você vai substituir naquela primeira equação, certo? Então, olha, x menos o y igual a 3. Então, copio o x, no lugar do y, eu coloco o 1. Então, ficou x menos 1 igual a 3. Isolo o x, o 3 está no lugar certo, o menos 1 vem para cá como mais 1, e 3 mais 1 é igual a 4. Então, o x é igual a 4. Então, agora, esse x é o valor definitivo da minha equação, tá? Que é o valor de x. Então, eu tenho o valor de x 4 e o y que eu encontrei, que é o y. Então, esse é o par ordenado. Agora, para eu saber se esse par ordenado, se eu substituir nas minhas duas equações, é um valor que satisfaça a minha equação. Então, vamos ver. Aqui eu tenho a minha primeira equação, não era x menos o y igual a 3? Então, né, aqui o x é 4, o y é 1. Então, se eu substituir, ó, 4 menos 1 é igual a 3. Ok, então eu consegui chegar no valor. Agora, vamos ver se satisfaz a outra equação, né? Então, ó, no lugar do x eu vou pôr o 4 e no lugar do y eu vou pôr o 1. Não esquece que aqui tem uma multiplicação entre 3 o x e o 2 o y. Então, ó, 3 vezes 4, 12. 2 vezes 1, 2. Então, 12 mais 2, 14. Então, eu encontrei um par ordenado, x e o y, que satisfez meu sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, ok?
No segundo exemplo, nós temos 4x menos 5y igual a menos 7 e 2x mais 3y igual a 13, certo? Então, vamos lá resolver o nosso sistema pelo método da substituição. A primeira coisa, você vai escolher uma das equações para ser a sua primeira equação, ok? E vai achar o x temporário. Então, vamos lá. Eu escolhi essa segunda, que é 2x mais 3y igual a 13. Daí, eu vou isolar o x, 2x igual. Agora, presta atenção. Se eu colocar 2x igual, eu vou ficar com o 13 do outro lado, que já, já está no lugar certo. E esse mais 3y vai para lá como negativo. Então, vai ficar 2x igual a 13 menos o y, certo? Mas ainda tem o 2 que eu preciso tirar, certo? Que eu tenho que deixar sempre o x sozinho. Então, se o 2 está multiplicando, ele vai descer dividindo. Então, vai ficar x igual a 3 menos 3y sobre 2. Ok? Então, esse é o valor do meu x temporário. Agora, o que você vai fazer agora? Agora, nós iremos substituir o x temporário na outra equação, certo? Que é a segunda equação, que é 4x menos 5y igual a menos 7, certo? Então, a primeira etapa, eu escolhi uma equação como a primeira e achei o x temporário. A segunda etapa, que é essa, você vai ir para outra equação e vai substituir o x temporário para encontrar o y, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou substituir no lugar do x, eu tenho que colocar todo aquele x temporário, que é o 13 menos 3y sobre 2. Então, vai ficar 4 vezes, que aqui tem um pontinho entre o 4x. Daí, no lugar do x, eu coloco 3 menos 3y sobre 2. Ok? Daí, vamos lá. Copio o restante, menos 5y igual a menos 7. Ok? O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou simplificar para ficar mais fácil. Então, aqui, 4 dividido para 2 é 2, tá? Pense em uma fração, 4 e o denominador 2. Então, 4 dividido para 2, 2. Aqui eu simplifiquei por 2 e aqui por 2. Então, 2 para 2, 1. Então, vai embora e aqui vai ficar 2. Com o 2 que ficou aqui, como que gerou esse resultado? Eu fiz uma multiplicação. Então, esse aqui foi embora, né? Então, ficou assim, sobrou 2. Então, ficou 2 vezes 13, 26, sinais iguais positivo. E 2 vezes 3y, 6y, sinais diferentes negativo. E copiei o restante, menos 5y igual a menos 7, ok? Então, eu vou organizar aqui, juntar os y, que é a minha incógnita agora. Então, ficou menos 6y, menos 5y, igual a menos 7. Esse 26 vai para lá, muda o sinal para menos 26, certo? Menos 6y com menos 5y, menos 11y. Aqui, somando esses dois negativos, vai dar negativo, vai dar menos 33. Primeiro membro não pode ser negativo, então multiplica por menos 1. Então, vai ficar 11y e 33y, ou seja, nós mudamos todos os sinais, certo? E isola o y, 33 dividido para 11 é 3. Então, o valor do segundo elemento, lá do meu par ordenado, né, que é sempre x e o y vai valer 3, ok? Então, agora que você tem o y, você vai fazer a terceira etapa, que é voltar para outra equação e você vai substituir o valor do y, 3, na equação para você achar o x definitivo, ok? Vamos lá? Substituindo, então. Eu escolhi essa equação, 2x mais 3y igual a 13. Então, no lugar do y, eu vou pôr o 3 que eu encontrei. Então, ficou 2x mais 3 vezes 3 igual a 13. 2x, 3 vezes 3, 9. Sinais iguais positivo, igual a 13.
Isola o x, ficou 2x igual a 13, o 9 vai para lá, muda o sinal. Então, ficou 13 menos 9. 2x igual 13 menos 9, 4. Isola o x, 4 dividido para 2, 2. Então, esse aqui é o valor do primeiro elemento do par ordenado, que é o x. Então, qual é a solução que satisfaz as minhas duas equações? O x, que vale 2, e o y, que vale 3. Ok? Eu espero que vocês tenham compreendido essa aula sobre sistema de equações, ok? Na dúvida, estarei lá na videoconferência para tirar as dúvidas, ok? E a atividade disponível já está lá no site, que são os exercícios da apostila. Eu selecionei alguns e coloquei lá na atividade, ok? Então, até a próxima aula.